Muito boa noite, senhoras e senhores. Hoje é dia 3 de junho de 2021. Estamos aí às vésperas de importantes provas, 17 dias para a prova de delegado, um pouquinho mais para a prova de investigador. Há pouquíssimos dias, né, para a prova PM, né? Prova PM já é agora domingo, tá? Sexta, sábado, domingo. Tem alguém aqui que vai fazer PM? Show! Quem vai fazer PM vai aproveitar bem essa aula hoje também, assim como quem vai fazer Polícia Civil, assim como quem vai fazer Polícia Penal. Porque nós vamos fazer um apanhado geral de processo penal, tá? Vocês estão tendo aula de processo penal, mas como a gente vai pegar daí para frente também com processo penal, vamos fazer um apanhado geral, vamos ver mais ou menos tudo que se cobra e vamos fazer aproveitar e revisar para quem vai fazer a prova da PM também, tá? Olha só, eu escolhi alguns temas importantes hoje, né? Alguns temas importantes, depois nós vamos entrar no nosso código também de processo penal para a gente ver algumas coisas que vão cair na nossa prova e que é interessante a gente olhar, tá? Olha, o primeiro tema que eu trouxe hoje, pessoal, foi a respeito de restituição de coisa apreendida, ok? Quando a gente tem, por exemplo, uma situação onde o delegado de polícia ele apreende um bem de alguém, existe a possibilidade de ser realizada essa restituição. Só que o código ele determina algumas nuances interessantes que a gente precisa verificar, que é a respeito de quando que o delegado vai poder devolver o bem para a pessoa, quando que essa devolução vai ser somente por decisão judicial, entendeu? E aí eu trouxe para vocês aqui uma questão interessante que diz o seguinte: vocês vão me dizer se está verdadeiro ou falso, eu já vou trabalhar com vocês se está verdadeiro ou falso. Essa questão vai ser mata-mata, vai ser assim, papum, hoje, tá? Vai ser como se fosse assim, como se nós fôssemos fazer a prova amanhã. Então, por isso que é bom para quem vai fazer a prova domingo. Se a gente fazer a prova amanhã, a gente precisa lembrar de muita coisa. Então, olha só. Sobre essa situação de restituição da coisa apreendida, vamos me dizer sim se é verdadeiro ou falso. A restituição, quando cabível, e desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante, poderá ser ordenada exclusivamente pelo juiz. Pessoal, abra aí, por favor, o seu artigo 120 do seu Código Penal, do Código de Processo Penal. Olha só, vou abrir aqui para vocês, aqui na tela, o Código de Processo Penal. A apostila de vocês é só exercício, pessoal. O primeiro exercício que está aí na apostila. Hã? Tudo bem, se for por algum motivo falhou aí, vai aparecer em algum momento, tá? Olha só, vamos lá no artigo 120. Acompanha comigo na tela, tá? Ó, a primeira questão é essa aqui, ó. Veja se vocês identificam ela. A restituição, quando cabível, deve ser a primeira ou segunda questão. Se não tiver, sem surtos psicóticos, tá? A gente vai ver, você anota no seu caderno. Olha aqui, a questão 120, aqui, ó. É um capítulo que trata aqui do artigo 118 em diante, que trata da restituição das coisas apreendidas, tá? Vamos lá. Cometimento de um crime, foi realizada, presta atenção, para de procurar já e presta atenção em mim. Foi realizada a apreensão de um bem. Um carro foi apreendido, o celular foi apreendido, entendeu? Naquela prisão. Aí, nós temos alguns regramentos aqui com relação a isso. O que é importante? Primeiro, artigo 118. Cadê o seu Badmeco? Abre o seu Badmeco, porque não dá para ver na televisão. Você que está em casa também abra aí, porque está muito pequeno. Ele fala lá no artigo 118 o seguinte, que antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas quando interessarem ao processo. Então, olha só, levem para a sua memória. Se eu tiver alguma coisa apreendida antes do trânsito em julgado, não vai ser devolvido se aquilo ali ainda for interessante ao processo. Fabi, e se não for interessante ao processo, pode devolver? Pode, tranquilamente. Olha, artigo 119. As coisas que se referem aos artigos 74 e 100 do Código Penal não poderão ser restituídas mesmo que transitarem em julgado. 120. A restituição, quando cabível, olha lá, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou pelo juiz. Olha só. Mediante termo nos autos
desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante. Pessoal, é o seguinte, alguém que já foi preso? Não? Não acredito. Alguém que... Não? Ninguém foi preso? Firme, nunca te prenderam? Nem com droga? Nada? Nada? Às vezes você vai preso. Quando vocês forem presos, vocês vão ver. Que aí vão aprender, por exemplo, o carro de vocês. Não, mas vocês querem ver uma situação aqui que é interessante? Às vezes você alugou o seu carro para alguém e essa pessoa fez assaltos na cidade. Entendeu? Você alugou de uma locadora de veículos e as pessoas fizeram assaltos na cidade. O carro vai ser apreendido? Obviamente. O carro vai ser das primeiras coisas que vai ser apreendido. Só que aí, pessoal, você chega lá na delegacia e fala com o delegado, doutor, tá aqui, ó, o documento. Ele alugou ontem esse carro. Tá aqui no meu nome, tá aqui o contrato de aluguel, tá aqui que era para ele me devolver, tá aqui o que ele me pagou. Pergunto para você, Fernando, tu acha que vai precisar, já que já tirou foto do carro, já que tem tudo lá, o carro ficar apreendido o processo todo, ou eu posso devolver para ele? Possivelmente o delegado vai entender que pode devolver. Só que aí, pessoal, é o seguinte, naquele momento ele apresentou o documento do carro, apresentou o contrato, disse que o carro era dele. Teve dúvida quanto ao direito do reclamante, sim ou não? Não. Se não tem dúvida, o delegado de polícia pode fazer a restituição sem precisar de autorização judicial. Agora, se tiver dúvida quanto ao direito, quanto ao quem é dono do bem, aí só o juiz. Quer ver a situação de dúvida? Por exemplo, o carro está em nome do Marcelo, mas quem usa o carro é a Fiema. Aí a Fiema emprestou o carro para a Brenda e a Brenda alugou para o Matheus. O Matheus fez o assalto. Como que nós vamos saber de quem é o carro, de como está? Não, está no meu nome, mas... Tá entendendo? Aí, nesse caso, vai ser só o juiz. Essa questão é questão de prova. Vamos ver se a gente responde ela. Olha o que ela diz aqui. A restituição, quando cabível e desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante, poderá ser ordenada exclusivamente pelo juiz. Certo ou errado? Poxa, acabei de falar, cara. Claro que não. Desde que não exista dúvida, vai poder ser só pelo juiz? Claro que não. Tá errado. Tá? Tá errado essa questão. Se não tiver dúvida, pode ser realizada a devolução pelo quê? Delegado de polícia. Ok? Se atentem a isso, senhores. Se atentem a isso. Olha aqui, artigo 120 caput do CPP, e diz: quando a restituição for cabível, a mesma poderá ser ordenada pela autoridade policial ou pelo juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante. Entendeu? Dessa forma, o delegado, se não tiver dúvida, vai poder restituir aí, tá? Sem autorização judicial. Segunda questão, ainda sobre restituição de coisa apreendida. Ei, Fernanda, tá bom esse slide assim? Era assim que você queria o slide? Cadê a Fernanda? Saiu? Olha que ela voltar para ele de novo. Olha lá. O que diz isso daí? Se duvidoso o direito... Eu tô aqui, mana. Ah, tu eu gostou gostei. Era assim? Era o slide? Era? É, ficou top. Ah, tá. Obrigada. Olha lá. Se duvidoso o direito de quem reclama a coisa apreendida, então, olha aqui, eu já estou com uma suspensão dele ser duvidoso o direito de quem reclama a coisa apreendida. O pedido de restituição autuar-se-á em apartado. Gente, o que significa isso? O que é autuar? Gente, fala, é autuação. O que é autuação? Autuação, pessoal, é você carimbar as folhas que tá lá, é você grampear aquele pedido, entendeu? É isso que é autuar. E quem é apartado? Você não vai colocar dentro do inquérito. Esse pedido vai tramitar fora do inquérito. O inquérito está aqui, o pedido está aqui. Eu vou juntar no inquérito para mandar para o juiz? Não. Ele vai ser autuado, ele é apartado, ele não vai juntar dentro do inquérito. Isso que quer dizer. Assinando-se ao requerente o prazo de 5 dias para a prova, caso em que apenas o juiz criminal poderá decidir o incidente. Abra lá o seu artigo 120, senhores, do Código Penal novamente. Olha, do CPP. Se eu falar Código Penal, vocês entendem o processo penal, porque eu bagunço a minha telha às vezes, né? Código de Processo Penal. Ele diz lá, parágrafo 1º. Cadê o código de vocês? Vocês não têm código, cara. Não dá para trabalhar sem o código. Aqui não dá para enxergar. Bota no celular aí, quem tiver sem, tá? Olha aqui. Se duvidoso esse direito, ou seja,
Não sei de quem é, duvidoso. A Brenda chegou lá para devolver o carro. Como é que a Brenda vai dizer que o carro é dela se está em nome do Marcelo? Mesmo afirma, não, o carro é meu, mas não dá. Tá duvidoso de quem é o dono, tá? Aí ele fala, se duvidoso esse direito, o pedido de restituição autuar-se-á em apartado, assinando seu requerente o prazo de 5 dias para a prova. E em tal caso, só o juiz poderá decidir o incidente. Questão lá, olha aqui, certinha, dá uma olhada. Se duvidoso o direito de quem reclama, a coisa apreendida, o pedido será autuar-se-á em apartado, show, assinando o requerente o prazo de 5 dias para a prova. Não falou que era dia útil, não falou nada. 5 dias, tá? Gabarito dessa questão aqui, correto. Para quem quiser, já deixei aí. Já, essa daí tá no material já? Já, né? Eu já deixei, inclusive, aonde tá aí, olha, artigo 120 do CPP, ok? Vamos lá. Próxima. Diz o seguinte... Tendo em vista que a restituição de coisas apreendidas se refere a interesses patrimoniais e privados, o Ministério Público não precisará se manifestar nesses incidentes, consoante a jurisprudência do STJ. Pessoal, abra lá o seu artigo 120 novamente. No seu artigo 120, parágrafo 3º, ele diz o que aí? Sobre o pedido de restituição, será sempre ouvido quem? Ministério Público. Então, eu preciso ser ouvido do Ministério Público, sim ou não? Beleza. Paulinha, a questão está certa ou está errada essa daí? Errada. Então, tendo em vista a restituição de coisas apreendidas, se referente a interesse patrimonial privado, o Ministério não precisará? Precisará sim, gabarito errado. Tá? Beleza? Pessoal, tem assuntos que a gente não precisa ter estudado antes para resolver exercício não, viu? Ok? Abre um assunto que tu nunca estudou. Lá no concurso bota um monte de questões que você certo e errado. O direito tem coisa que você não precisa entender. Tem coisa que você precisa aceitar. Você entendeu, você fala? Acabou. Se é duvidoso o direito do dono, só quem pode dar? O juiz. Se não é, o delegado entrega. O cara vai ter quantos dias? 5 dias. Não entendi isso. Como não entendeu, como? Né? Olha lá. Próximo. Ainda, restituição de coisas apreendidas. Eu comecei a fazer esse slide bem direitinho, depois vai começar a bacalhar, tá? Eu coloquei o assunto em cima nos primeiros, e depois eu parei de botar. Olha lá. Na hipótese de decretação de perdimento de obras de arte. Ei, Fabi, mas tu vai cair isso na minha prova, pacote anticrime, bebê. Se lá, Fabi, mas não vai cair restituição de coisa na minha prova. Mas se vai cair com o pacote anticrime, vai cair tudo que ele mexeu. Na hipótese de decretação de perdas de obra de arte ou de outros bens de relevante valor cultural ou artístico, haverá destinação dos bens a museus públicos, ainda que o crime tiver vítima determinada. Pessoal, isso daqui teve inserção do pacote anticrime. Vamos lá. Abra o artigo 124A, senhores. Vai vir na tua prova. Olha aqui o que ele diz. Na hipótese de decretação de obras de arte, perdimento de obras de arte ou de outros bens de relevante valor cultural ou artístico, se o crime não tiver vítima determinada, poderá haver destinação de bens a museus públicos. Entendeu? Então, olha só como que ficou aqui. Ele disse lá em cima, na hipótese de decretação de perdimento de obras de arte ou de outros bens de relevante valor cultural ou artístico, haverá destinação de bens a museus públicos. Sim, mas só assim o crime não tiver vítima determinada. Gabarito certo ou errado, senhores? Errado. Tá aqui. Mesma coisa aqui, tá? Tá tranquilo até aí, sim ou não? Duvida que isso vai vir na tua prova? Não duvido nada. Não duvido nada. Olha só daqui. Tá fácil. Em caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono da coisa, o juiz decretará o perdimento do bem em favor do Estado. Para responder isso, eu precisava do artigo 120, parágrafo 4, que inclusive eu coloquei na sua tela. Olha o que ele fala aqui, ó. Se em caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono,
O juiz vai fazer, sabe o quê, pessoal? Ah, eu não sei de quem é. Imagina o seguinte. O carro é do Marcelo. A Fiema comprou o carro dele, mas nunca tirou o carro do nome dele. Mas o contrato de compra e venda está aqui, está com ela. Ela aluga o carro dela para Brenda. Passar as férias aqui em Santarém. A Brenda começa a traficar drogas nesse carro, é presa, cheio de drogas, apreende o carro. Aí, pessoal, tá aqui. A Fiema vai lá no delegado, diz para ele de quem é o carro. O Marcelo fala, não, mas ela não me pagou as passagens inteiras, mas eu já paguei metade do carro. Então o carro é meu, tem que devolver para mim. O delegado não pôde. Vai para o juiz criminal pedir a devolução desse carro. Aí o juiz fala, mas para quem que eu vou dar o carro? Né? Mas nesse caso está fácil de verdade, em nome de quem tiver o dono, né? Mas se fosse uma situação qualquer, o juiz criminal fala assim, olha, essa história de quem é dono de bem, você brigar isso, porque não me pagou, pagou só a metade, isso é coisa para juízo civil. Vão lá no juízo civil, discutam de quem é esse carro. Quando o juízo civil falar que o carro é da Fiema, eu devolvo o carro para a Fiema. Entendeu o que vai acontecer? Não vai simplesmente pegar o bem que está apreendido, não conseguir identificar de quem é, e entregar para o Estado. Aí ia ficar bonito, né? A maioria dos negócios assim, ninguém sabe quem é o dono, quem é não sei o quê, não é verdade? Então, olha só. Artigo 120, parágrafo 4º, grifem aí no seu código. Em caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono, o juiz remeterá as partes para o juízo civil, ordenando o depósito das coisas em mãos de depositário ou do próprio terceiro que é a pessoa idônea. Então, dessa daqui tá errado. Não perde nada para o Estado, tá, pessoal? Não perde nada. Olha aqui. Os instrumentos do crime, cuja perda em favor da União for decretada e as coisas confiscadas, serão avaliados e o valor recolhidos ao Fundo Penitenciário Nacional. Gente, para responder isso, eu tinha que ver o que está lá no artigo 124 do Código de Processo Penal. E olha o que o artigo 124 diz. Os instrumentos do crime cuja perda em favor da União for decretada e as coisas confiscadas, de acordo com o disposto no artigo 100 do Código Penal, serão inutilizados ou recolhidos a museu criminal, se não houver interesse na sua conservação. Tá? É isso que vai acontecer. Eu não tenho nenhuma citação que ele demonstre que vai ter avaliação, leilão, valor recolhido para Fundo Penitenciário Nacional, não. Instrumento que é do crime. A perda em favor do Estado foi decretada, as coisas confiscadas, o Estado ou ele utiliza, ou ele recolhe ao museu. É o que está no artigo 124. Ok? Tranquilo até aí, sim ou não? Isso se o Estado entender que aquilo ali tem que ficar, tem que ser conservado, senão ele não utiliza mesmo. Tá? Olha lá. No caso de apreensão de coisa adquirida por comproventos da infração, serão inutilizados ou recolhidos ao museu criminal, se houver interesse na sua conservação. Olha só, presta atenção. Foi apreendidos coisas adquiridas com proveito da infração. Entendeu? Beleza? Vamos lá. O cara traficou droga. Vendeu aquela droga, comprou casa, comprou carro, comprou jet ski, comprou barco, fez, aconteceu. Eu vou inutilizar isso daí ou eu vou recolher ao Museu Nacional? Não vou fazer nada disso. Olha o que fala o artigo 121. No caso de apreensão de coisa adquirida com proventos da infração, vai se aplicar o que eu tenho no artigo 133. E o artigo 133 diz o seguinte, que vai ser determinada a avaliação e a venda dos bens em leilão público cujo perdimento tenha sido decretado. Vocês estão vendo que ele pode explorar isso na sua prova? Trocar igual como ele trocou na questão anterior? Gabarito está errado. Senhores, eu indico aos senhores que vão fazendo o seguinte, algo que eu tenho feito nos últimos dias. Toda a lista de exercícios que eu resolvo, eu anoto numa sequência assim, ó, os artigos que foram cobrados naquela lista. Então, tipo assim,
Você anota até desse lado aqui da folha firma, que está aqui no seu, do lado, quais artigos a gente cobrou. Trabalhou 133, anota, 133. 121, anota. E faz uma sequencinha, para vocês verem que ao final dessa lista, quais artigos foram cobrados. Porque tudo isso aqui já caiu em prova. Ou seja, depois, na hora de você revisar, você vai em cima só desses artigos, entendeu? Vamos fazer isso a partir de agora? Beleza? Tranquilo até aí, senhores? Sim ou não? Vamos lá. Olha essa daqui, tá fácil, né? A autoridade policial poderá ordenar, quando cabível, a restituição, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante. Certo ou errado, gente? Certinho, né? Opa, nós vimos lá. Não tem dúvida? Tá tranquilo. Se tiver dúvida, o juiz. Se o juiz criminal ainda depois, ainda tiver dúvida quem é o dono, vai destruir, o que ele faz? Manda para o juízo civil. Show. Olha aqui. O pedido de restituição autuar-se-á em apartado. Certo ou errado? Certo. Assinando-se ao requerente o prazo de 5 dias para a prova e, em tal caso, caberá à autoridade policial deferir o incidente. Pessoal, quem vai deferir o incidente, quem é, gente? É o juiz, né? É o juiz. Gabarito certo ou errado? Errado. É o juiz, tá? Olha aqui. Em caso de dúvida de quem seja o verdadeiro dono, a autoridade policial remeterá as partes para o juízo criminal, que após ordenar o depósito das coisas em mãos do depositário ou do próprio terceiro que as detenha, se for pessoa idônea. Gente, primeiro que não é autoridade policial aqui, é o juiz, entendeu? E não vai para o juízo criminal. O juízo criminal manda para o juízo o quê? Civil, né? Cível, perdão. Cível, tá? Então, olha lá, já vimos essa daí também. Só que olha aqui, ó. Tratando-se de coisas facilmente deterioráveis, serão avaliadas e levadas a leilão público, depositando-se o dinheiro apurado ou entregue a terceiro que os detinha, ou se for pessoa idônea, assinando o termo de responsabilidade, tá? Então, fica mais essa informação aqui para os senhores. Vamos lá. Essa questão aqui tá boa demais. Não é pacote anticrime, mas vamos entrar aqui no pedacinho do inquérito policial, tá? Pedacinho do inquérito policial. Gente, não vou aqui falar para vocês característica do inquérito, prazo do inquérito, vocês sabem, né? Vamos entrar dentro de umas nuances que talvez pode ser algo que venha a ser cobrado na sua prova também. Olha só, aqui, esse artigo aqui, ele cobrou que você conhecesse os artigos 13A e 13B, que são aqueles artigos que trouxeram as novas diligências do delegado de polícia. Olha aqui, ó. O inquérito policial deverá ser instaurado nas hipóteses de crime de tráfico de pessoas previsto no Código Penal, contando-se do registro da respectiva ocorrência policial no prazo máximo de... Olha só. O que acontece aqui? O prazo é de 72 horas, tá? Já vou marcar aqui para os senhores. E vamos explorar aqui o que eu tenho. Talvez esse verdinho aí atrapalhe um pouco vocês lerem, mas acho que dá. Olha só. Gente, quando eu tiver os crimes previstos no Código Penal, artigo 148, 149, 149 é aquela situação de sequestro, né? Extorsão mediante sequestro, o artigo 239 do EP, enfim, todos esses crimes, eles possibilitam que a autoridade policial ou o próprio Ministério Público, ele solicite aos órgãos, sejam órgãos públicos ou empresas de iniciativa privada, os dados cadastrais de vítimas e suspeitos, tá? Todos esses crimes. Por exemplo, eu tive uma situação lá em que a pessoa está sequestrada. Aí eu vi que a pessoa está lá falou com o número de telefone antes. Aí eu ligo para Vivo, ó, que é o delegado fulano de tal. Claro que não é ligando, né? Delegado fulano de tal, me falem quem está cadastrado esse número. A operadora Vivo vai ter que mandar para ele. No ofício, e esse pedido vai ter que ser atendido no prazo de 24 horas. Dá uma olhada aqui. Prazo de 24 horas pela operadora. O que vai ter que constar nesse ofício? Nome da autoridade, número do inquérito, identificação da unidade policial responsável pela investigação.
Todos esses crimes, sequestro, extorsão, extorsão mediante sequestro, tudo isso. Nova diligência, artigo 13A. Aqui é só informação de dados cadastrais. Dentro dos dados cadastrais, eu vou ter o quê? Nome, telefone, endereço, né? Enfim. O artigo 13B, tá? Ele vai falar sobre outro tipo de crime, pessoal. Que aqui é o crime de tráfico de pessoas. Aqui somente tráfico de pessoas. No crime de tráfico de pessoas, pessoal, vai poder solicitar das empresas de telefonia móvel que elas informem informação de localização, tá? Mas aí vai ser o seguinte, o delegado de polícia vê uma situação que tem tráfico de pessoas, ok? Aí ele consegue o número de telefone da própria vítima ou do traficante de pessoas. Ele pede para a Telefônica Vivo para informar os dados de localização daquele telefone. Posso fazer isso no sequestro? Não. Pelo sequestro, o delegado vai ter que requisitar, pedir judicialmente, né? Dar a quebra no telefone é outra coisa. Aqui é diligência direta. Só que aí ele vai pedir isso para o juiz. Se o juiz, em 12 horas, não responder, o delegado de polícia, fazendo prova de que passou essas 12 horas, ele vai poder entrar ele diretamente em contato com a Vivo, ou com a TIM, ou com a Oi, ou com a Claro, e falar, olha, Claro, eu mandei esse ofício aqui há 12 horas atrás para o juiz, pedindo para ele me deferir que você me encaminhasse os dados de localização desse telefone celular. Só que ele não me respondeu. Então, o artigo 13B, ele determina que você me encaminhe isso aqui agora. Mesmo sem autorização judicial? Mesmo sem autorização judicial. Mas isso é para tráfico de pessoas. E aí, pessoal, pode dar o conteúdo? Não. Porque não é interceptação telefônica. Só vai dar os dados de herb, né, a localização, enfim, tá? Então, olha só. Na hipótese prevista neste artigo, o inquérito deverá ser instaurado no prazo máximo de 72 horas. Olha aqui. Não havendo manifestação judicial no prazo de 12 horas, a autoridade competente requisitará as empresas prestadoras de serviço de telecomunicação telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos, como sinais e informações de outros, que permitam a localização da vítima e do suspeito, com imediata comunicação ao juiz. Então, ele vai falar, olha, juiz, o senhor cagou para o meu pedido, né? Passou 12 horas, o senhor não me respondeu, tá? Então, a Vivo já me mandou aqui, tá? Beleza? Fechou. Essa questão aqui, ela foi uma questão que ela foi cobrada em prova, tá? Eu tive que adaptar essa questão porque foi o seguinte, nessa questão ela colocou que o inquérito deverá ser instaurado nas hipóteses de crime de tráfico de pessoas, sequestro relâmpago, extorsão mediante sequestro. E aí, na verdade, esse prazo de 72 horas é só para o tráfico de drogas. Mas essa questão aqui, eu tirei esses crimes porque está errado, tá? É só para o tráfico de drogas. Os outros crimes, pessoal, que vai poder dar são os dados cadastrais. Tráfico de pessoas. Maluquete. Tráfico de droga. Era só para ver se vocês estavam atentos. Tráfico de pessoas. Eu tô. Entendeu? Tráfico de pessoas. Deu para entender sim ou não? Então, presta atenção. Artigo 13A trata das situações lá dos crimes que estão privando a liberdade. Se está privando a liberdade, pode ser pedido diretamente às operadoras de telefonia, ou não é só de telefonia, cadastros públicos, cadastros privados, informações de dados cadastrais. Agora, se eu tiver tráfico de pessoas, eu solicito ao magistrado que me informe, que determine que a empresa de telefonia me informe os dados de localização, e se em 12 horas ele não me responder, o delegado pode diretamente pedir para a empresa de telefonia. E aí, nessas circunstâncias, ele tem 72 horas para instaurar o inquérito, ok? Beleza? Show. Vamos falar aqui sobre provas. Provas, tá? Provas. Olha só, pessoal.
Trabalhando um pouco sobre esse tema de provas que vai cair também na sua prova. Estou fazendo andando dentro do processo penal, entendeu? Vamos ao que interessa, né? Sem mais delongas, como diz o outro. Trabalhando provas, veja essa questão aqui que ela traz. O interrogatório é bifásico. O que significa bifásico, Fino? 2 fases, beleza, vai passar. Hã? Não, se fosse assim, não precisava fazer prova, né? Não passava ninguém. Ia ficar todo mundo empatado, passava mais velho. Né? Mais velho por quê? Porque é um dos critérios de desempate, né? Dividido em interrogatório e qualificação acerca dos dados pessoais do investigado e interrogatório de fato acerca da acusação que lhe é feita. Em ambas as fases, o réu pode se valer do direito ao silêncio. Pessoal, é o seguinte, o interrogatório realmente ele é bem fácil. Eu vou ter a parte que eu vou qualificar, onde eu vou perguntar assim, qual o seu nome? CPF, RG, nome do pai, nome da mãe, você tem filho, você mora onde? Você já foi preso? Né? Qualificar aí. E a segunda fase, a gente fala, você cometeu esse crime mesmo, cara? Como é que foi? Olha só, eu possibilito que em uma das fases, o cara minta sem eu colocar lá como falso testemunho, que seja, falsa declaração, nada disso. E eu ainda possibilito que ele fique calado. Qual das duas? A qualificação ou o interrogatório? Interrogatório. Eu não posso obrigar ele a falar a verdade numa coisa que vai lascar a vida dele. Agora, eu perguntar o nome, RG, CPF, nome do pai, nome da mãe, não pode, tá? Portanto, está errado. Olha aqui, ó. Artigo 187, parágrafo 1º e 2º do CPP. Você pode abrir o seu aí, anote aí. Já anotou aí o artigo? Faça a sua listinha. Olha o que ele diz. Embora o interrogatório seja realmente bifásico, composto em interrogatório de qualificação e interrogatório de fato, o réu poderá se valer do direito ao silêncio apenas no interrogatório de fato. Vou perguntar o nome dele, não vou falar. Vai. Não é? Beleza? É só na segunda fase que eu não preciso. Tranquilo, show? Posso para a próxima? Fui. Olha só. Imagina o seguinte. Não, eu estou falando do interrogatório dele judicial já, né? O senhor está sendo processado porque falsificou o documento e tal. O senhor realmente falsificou o documento? Aí ele, fica calado, né? Ele não pode mentir na hora da qualificação dele, senão vai dar problema. Não pode ficar calado. Agora, no interrogatório dele, ele pode. Se ele der nome errado, é isso que eu estou falando. Ele tem consequências judiciais nessa primeira parte do interrogatório. Na segunda, que é sobre os fatos, não tem consequência judicial para ele, entendeu? Tá? Olha só. Aqui, pessoal, é o seguinte. Falando das situações de delação premiada, ou de algum réu, ou situação de eu estar criminando um outro réu do processo, enfim. A pergunta diz, o advogado do réu delatado deverá obrigatoriamente estar presente no interrogatório do corréu delator. Vamos lá, são 2 réus, né? Eu estou delatando um deles. O advogado está presente. O advogado do outro tem que estar presente? É isso que eu estou querendo saber. Né? O advogado do réu que foi delatado tem que estar presente no interrogatório do corréu delatador? Tá? Gente, olha só. Essa questão está correta. Se eu pedir para o juiz falar que eu quero fazer uma delação premiada, que eu vou entregar tudo que a Fiema aprontou, foi eu e a Fiema, mas eu vou entregar tudo que ela fez. Rapaz, o advogado dela tem que estar presente. Isso daí, informativo 955 do STF, tá? O advogado do réu delatado deverá obrigatoriamente estar presente no interrogatório do corréu delatador. Beleza? Vai cair informativo na sua prova? Talvez não tão aprofundado assim na prova 955. Talvez não tão aprofundado na prova a nível de polícia militar, né? Soldado, mas por via das dúvidas, né? Esses 30 segundos não vai te atrapalhar. Olha só, ainda falando sobre provas, o juiz não permitirá
que a testemunha manifeste suas apreciações pessoais, ainda que inseparáveis da narrativa do fato. Gente, artigo 213 do Código de Processo Penal. O juiz realmente não vai permitir que a vítima venha e manifeste as suas apreciações pessoais, o que ela acha. Ela vai simplesmente chegar lá e contar o que aconteceu. Agora, quando as manifestações, as apreciações pessoais do caso forem inseparáveis da narrativa do fato, o juiz não vai dizer, não vou permitir, tá? Então, aí, portanto, o gabarito dessa questão está errado. Olha o que ele fala. O juiz não permitirá que a testemunha manifeste suas apreciações pessoais, salvo quando inseparáveis da narrativa do fato. Aqui está errado porque ele falou ainda que, né? Quando na verdade é o quê? Salvo. Tranquilo? Até aí? Artigo 213, abra lá no seu código, grife ele, anote ele aí do lado da sua listinha. Olha só, outra questão interessante que pode vir na nossa prova também. Para ser decretada a medida de busca e apreensão, é suficiente que haja indícios obtidos através de denúncia anônima. Gente, denúncia anônima não vai fazer nada. Entendeu? É igual quando eu falo, alguém vai falar assim pra mim, olha, fulano falou não sei o que de ti. Quem foi o fulano? Ninguém fala. Ah, não posso falar, então vai pra mim. Né? Eu não quero nem saber. Entendeu? Se você começar a me falar um negócio desse, que o fulano falou alguma coisa de mim, me falar quem é, você vai falar. Mas não tem dúvida. Por quê? Denúncia anônima não presta pra nada. Ah, não fala que foi eu. Não, né? Agora, trazendo isso para dentro do processo, a denúncia anônima, né, ou apócrifa, ou seja, inqualificada, ai meu Deus, não tem problema. Ela não pode iniciar nada. Por exemplo, esses dias chegou lá para nós, onde eu trabalho, algumas situações do Disque Denúncia, né, sobre tráfico de drogas, não sei o quê. O delegado pegou aquilo ali. Vocês acham que com aquilo do denúncia anônima do ele pode instaurar inquérito? Não. Sabe o que ele pegou? Me deu uma ordem de admissão e mandou fazer uma VPI. Verificação prévia de informação, verificação preliminar de informação. Fabi, vai dar uma olhada lá nesse lugar e ver se realmente lá tem cara, tem movimentação. Aí eu fiz um relatório e falei, delegado? Tem, olha, lá só anda um pessoal meio, né, diferenciado, meio doidão, né? Um povo meio assim, peculiar, seu Edivaldo. Depois das 10 horas da noite, né? Não presta mais nada depois das 10 horas da noite, né? Enche de gente, para o carro, sai carro rápido, vai alguém na janela, o delegado tá com rumo. Beleza. Fiz meu relatório. A partir disso daí, pode instaurar o inquérito para a gente realmente investigar. Agora, pessoal, você acha que para instruir, para iniciar inquérito policial não posso, ainda mais para busca e apreensão, gente. Entendeu? É uma questão aqui que você nem precisava conhecer o informativo 819 do STF. É esse informativo que trata sobre isso. Não é possível decretar medida de busca e apreensão com base unicamente em denúncia anônima, tá? Olha aqui, a medida de busca e apreensão representa uma restrição do direito à intimidade. Logo, para ser decretada, é necessário que haja indícios mais robustos que uma simples notícia anônima. Beleza? Olha só. Ainda sobre o inquérito. É cabível, em regra, anulação do processo penal em razão. É incabível, né? Incabível. Anulação do processo em razão de suposta irregularidade verificada no inquérito, certinho, né? Gente, qualquer irregularidade que lá dentro do inquérito policial não vai macular o processo penal, a ação penal. Se não tiver aí, não tem problema. O Leno pode ter pulado. É porque eu estava tão agoniada hoje, estudando, que eu fiz aqui no PowerPoint e mandei pro Leno passar pro Word, porque senão vocês iam pagar R$50 na Xerox. Então, não reclamem com ele se tiver faltando alguma, tá? Você vai e copia aí em algum lugar. Bem fácil. Olha, é uma linha bem pequenininha, né? Então, é incabível, em regra, a anulação.
O que está no inquérito não macula o processo penal de vícios. Até porque tudo que foi lá... Tu tá no Facebook, Brenda, no meio da minha aula. No Instagram, Brenda. Olha só. É muita falta de respeito. Cagando pra mim, cagou pra minha aula. Tá no Facebook. Não, eu preciso. Não vou te. Olha, a Karine, aprende o celular. Bora, o celular aqui. A Karine, sua amiga. Acho que ela tava postando minha foto e apareceu a música. Boa, Brenda, pode postar, me marca, mas deixa bonita, tá? Olha lá. Não, ela tava postando a minha foto, ela tava fazendo boa. Né? Ela já se tratou, boa, eu vou, tá? Então, olha só, dá uma olhada aqui nesse informativo 824 do STF, entendeu? Diz o seguinte, a suspeição da autoridade policial não é motivo de nulidade do processo, pois o inquérito é mera peça informativa de que serve o Ministério Público para iniciação penal. Assim, é inviável a anulação do processo penal por alegada irregularidade do inquérito. Alguma coisa foi irregular no inquérito? Acabou, caga, deixa ir pro processo, no processo arruma. Entendeu? 19. Audiência de custódia. Né? Vamos estudar o que está tratando a audiência de custódia. Professora, e o que está do pacote de crime? Vai cair na minha prova? Vai. Inclusive, te cobrando saber se aquilo ali está em vigor ou não. Tá valendo ou não. Se está suspenso ou não. O que foi, Edivaldo? Maldade? Mas Edivaldo, você sabe quem faz a prova? Você acha que é os anjos de Deus, né? Você acha? É os anjos de Deus que vai fazer a tua prova da coisa. Você vai terminar e falar assim, chupa, diabo. Fabiana. Passei, entendeu? Oi, quem tá falando? Fernanda Pérez. Diga. Posso fazer uma observação? Pode. Toma cuidado, gente, na hora que ele falar em relação à nulidade do inquérito, em relação à ação penal, no que tange às provas obtidas por meios ilícitos. Porque se na questão ele falar que a ação penal ela decorreu de uma prova do inquérito obtida por meio ilícito, por exemplo, uma interceptação telefônica, uma busca e apreensão sem autorização judicial, aí macula. Boa observação. Para quem não ouviu, é o seguinte, se aquilo que determinou o início da ação penal foi através de provas ilícitas, vai macular, tá? Eu digo assim, quando eu falei agora, eu não falei de ilícitos, falei de irregularidades. E no caso, irregularidades, vícios, esse tipo de vício dentro do inquérito não vai macular. No caso que estava aqui do informativo, foi a situação de que o delegado era suspeito e a gente sabe que o delegado... Fernanda, liga aí para a mamãe, porque a mamãe está me ligando, aí não dá para eu atender, vê o que ela quer, por favor. O delegado é suspeito, por exemplo, ele é amigo íntimo da pessoa, né? Ele não é obrigado a se declarar suspeito. Não, mas ele pode? Pode. Mas o fato dele não ter se declarado suspeito, pessoal, não é uma irregularidade, não vai macular o que está lá dentro da ação penal, ok? Mas se for algo relacionado a provas ilícitas, aí você vai ter uma problemática lá na frente. Olha aqui essa aqui, audiência de custódia. Vai cair na nossa prova? Vai. Tem que saber audiência de custódia? Sim. A decisão proferida em audiência de custódia, reconhecendo a atipicidade do fato, não faz coisa julgada. O que é não fazer coisa julgada? Não vai petrificar aquele assunto, né? Não vai arquivar o procedimento. Okay? Gente, olha só. Essa questão aqui ela está correta. E o STF, no informativo aqui, a 917, já disse. Imagina que lá na audiência de custódia, o juiz solta o cara e fala, isso que ele fez não é crime. Só por causa disso não vai poder ter inquérito, não vai poder ter ação penal, só porque o juiz lá
da audiência de custódia disse isso? Não, tá? Então, dá uma olhada. A decisão que na audiência de custódia determina o relaxamento da prisão em flagrante sobre o argumento de que a conduta praticada é atípica, não faz coisa julgada. Assim, essa decisão não vincula o titular da ação penal, que poderá oferecer acusação contra o indivíduo narrando os mesmos fatos e o juiz poderá receber essa denúncia, tá? Beleza? Tranquilo com essa informação, sim ou não? Sim? Próxima. Essa daqui tá massa. Ainda, inquérito policial. Tem aí no material de vocês? Tem? Show. Com o advento da Lei 13.964, que lei é essa, Brenda? Lei 13.964. Pacote anticrime, pelo amor de Deus. Pacote anticrime. 50 vezes, Brenda, anotar. Lei 13.964, 13.964, 13.964, 13.964, 13.964. Por favor, viu? A 13.968 veio depois da 13.964, né? Só que ela tratou da situação lá do artigo 122 do Código Penal. Na situação do induzimento ao suicídio e tal. Ok? Então não confunda. Essa questão diz o seguinte: com o advento do pacote anticrime, a vítima passa a ter direito de se insurgir contra o arquivamento do inquérito policial. Pessoal, tá certinho essa questão. Sabe o que é? Para vocês terem uma ideia, dá uma olhada aqui. Acho que eu não coloquei. Poxa. Deixa eu coloquei aqui em algum lugar. Acho que não. Mas era para ter colocado. Olha só, para vocês terem uma ideia, como que funciona, ó, o pacote anticrime mudou a sistemática do arquivamento do inquérito, né? Só que ainda não está valendo, porque está suspenso. Só que com o pacote anticrime, se o Ministério Público, quando for arquivar, dentro dessa nova sistemática, né? Quando for arquivar, a vítima, se não concordar, tem 30 dias a partir do recebimento da comunicação para poder submeter a matéria à revisão da instância competente do próprio órgão do Ministério Público. Olha aqui, ó, artigo 28, parágrafo 1º. Esse artigo aqui está suspenso ainda, tá, pessoal? Então, está valendo o arquivamento como ele era antigamente. Só que é importante saber os dois, porque ele pode cobrar na sua prova, sim. Com a mudança do pacote anticrime, em que pese não estar no dispositivo suspenso, o arquivamento do inquérito policial será feito assim, assim, assado. Entendeu? Pode cair assim. Então, olha, se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 dias, apontados a partir do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial. Tá? Gabarito correto. Marquem aí mais um artigo para vocês lerem. Artigo 28, tá? Ok? Artigo 28. Leiam como era, leiam como ficou o pós-pacote anticrime e saiba que continua como antigamente, tá? O juiz que continua arquivando, se ele entender, o Ministério Público que pede para arquivar, se o juiz entender que ele não é para arquivar, ele manda para o PGJ, entendeu? O PGJ, se ele achar que ele tem que arquivar, ele arquiva. Se ele achar que ele tem que arquivar, mas ele tiver com preguiça, ele manda para outro promotor arquivar. Se ele achar que não tem que arquivar, o juiz está obrigado a arquivar. Assim era antigamente. Mudou? Mudou. Só que está valendo novo? Não. Tá? No novo, pessoal, quem vai arquivar é o Ministério Público. O juiz não vai nem mexer o pitaco. Ok? Próximo. Competência. Eita tema que pode vir na nossa prova fuderosamente. Tá? Fuderosamente. Em caso de conexão entre crime da competência comum e da competência eleitoral, os delitos serão julgados separadamente na justiça respectiva. Não, pessoal. Se eu tiver, vamos lá, eu cometi um crime, né? A pessoa cometeu um crime da competência de justiça eleitoral. Esse crime foi conexo com o crime que o João cometeu na justiça comum. Cada um vai ser julgado por uma justiça? Não. Nesse caso, vai ter conexão, vai ter união dos processos. Só que aí, todos vão ser julgados pela justiça
eleitoral. Informativo 933. Olha o que ele fala. Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos. Cabe à Justiça Eleitoral analisar cada caso a existência de conexão dos delitos comuns aos delitos eleitorais e não havendo, remeter o caso à Justiça competente. Agora, você quer ver uma situação? Se for um crime comum junto com o crime da Justiça Militar. Gente, lembra, militar não gosta de ninguém. Então, cada um, cada qual, tá? Se for justiça de menor, imagina que o A, ele é maior de idade, junto com o B, que é menor de idade, comete um latrocínio, ok? Conexos, não são? São crimes conexos. Eu vou juntar todo mundo, seria interessante, né? Juntar todo mundo num processo só porque todos os meios de provas vão estar fáceis para você ver. Geralmente eu faço isso. Só que a justiça dos menores, né? Crimes cometidos por menores de idade, nesse caso, em que pese eles serem conexos, vai ser separado. Esse aqui vai ser julgado na justiça comum e esse aqui na vara da infância e da juventude. Entendeu? Então, justiça militar e justiça e crimes cometidos por menores, mesmo que sejam conexos, não vão ter união de processos, tá? A separação dos processos é obrigatória. Ok? Tá entendendo aí, seu advogado? Se o senhor estiver entendendo, para mim tá bom. Vamos lá. Próxima questão. Gente, tranquilo, olha essa daqui. Pode cair na minha prova? Pode. Compete à Justiça Estadual julgar crime cometido a bordo de balão. Senhora, como assim? Que balão? Tipo a Capadócia, tá ligado? Tá aí um trem que eu não vou fazer na minha vida. Passear de balão. Não é igual o padre que botou os balões assim, não. Duas pessoas vão naquele balão, tal. Né? Chega lá em cima, um mata o outro. Vai compete a quem? Justiça Estadual, tá? Informativo 648. Gente, só me mandar um negócio meio esquisito, isso aí pô. Tá? Teve tráfico de droga lá dentro, quem vai? Justiça Estadual. Mas, gente, é engraçado, essas coisas chegam no STJ, no STF, no caso chega no STJ, e o STJ vem com informativo. Então, olha, compete à Justiça Estadual o julgamento de crimes ocorridos a bordo de balões de ar quente tripulados. Os balões de ar quente tripulados não se enquadram no conceito de aeronave, razão pela qual não se aplica a competência da Justiça Federal. Não se aplica a competência da Justiça Federal. Tranquilo? Sim ou não, senhores? Sim? Show. Juiz das garantias. Bora falar um pouquinho do juiz das garantias? Bora? Bora, Fena. O juiz das garantias não está impedido de agir ex officio na fase investigatória. Gente, no caso aqui, vocês sabem que a criação do juiz das garantias ainda existe? Existe. Mas está valendo? Ah, não. Né? Entendeu-se a necessidade da criação do juiz das garantias? Já é o antigo juiz das garantias, assim, pensamento, né? O professor Aurélio Lopes Júnior, né? Já em 1900 e pouco, né? Ele já na sua tese de doutorado já falava num juiz inquisitorial. Um juiz para fase de inquérito. Ele não chamava de juiz das garantias, né? Mas o Aurélio Lopes Júnior, ferrenho defensor disso daí, ele já trazia na sua tese de doutorado isso, né? Fabio, você leu? Óbvio que não, tá? Óbvio que não. Apesar de eu amar o Auri, né? Mas eu não li a tese dele, não. Eu nem vou ler. Bom, um dia, quem sabe, eu vou ler sim, tá? Mas, já se falava na necessidade de um juiz imparcial, né? Já pensou se isso, para quem vai fazer Delta não, investigador, fala sobre o juiz das garantias, PEGT, né? É a necessidade que se tem de trazer a imparcialidade para dentro da fase
de inquérito. A imparcialidade para dentro da investigação criminal. Por que assim, professor? Porque é o seguinte, imagina a situação, imagina não, é o que acontece, né? Tem-se entendido que o juiz que movimenta o inquérito policial e que vai julgar, ele não é parcial. Entendeu? Ele não é parcial. Porque imagina lá, o delegado está investigando, aí ele pede para o juiz a interceptação telefônica do investigado. Pede uma busca e apreensão na casa do investigado. Pede uma quebra no sigilo bancário do investigado. Aí chega lá na fase de inquérito, na fase judicial, e já fala, pô, ele já trabalhou no inquérito policial, já determinou tanta coisa. Certamente, esse juiz não é parcial. Entendeu? Ele já conhece, trabalhou dentro daquilo. Então, aí, trouxe, então, a figura do juiz das garantias. Só que esse juiz das garantias, pessoal, não vai ser um juiz com poderes instrutórios dentro do inquérito. Não vai ser um juiz que vai poder agir de ofício dentro do inquérito. Sabe o que é agir de ofício, Edvaldo? Sem ninguém pedir, sabe? Fazer pela cabeça dele? Gente, é isso que tem que entender. O juiz das garantias vai ser um juiz que vai atuar só nessa fase. Eu vou pedir investigação, vou pedir quebra de sigilo, vai ser para esse juiz. Acabou a investigação, já foi para a fase de inquérito, para a fase da ação penal, outro juiz. Pronto, um outro juiz, ele vai pegar as provas igual qualquer outra pessoa. Ele não participou da criação das provas, entendeu, Paulo? Ele não participou da criação daquelas provas, tá? Só um minutinho, gente. Não, não é agilidade que o juiz das garantias espera. É imparcialidade. A finalidade é isso, imparcialidade. É deixar com que um juiz que mexeu na investigação, que participou não que participou ativamente da investigação, mas eu requisitei a quebra para o juiz, para o senhor juiz, eu requisitei quebra de sigilo bancário, interceptação telefônica, tudo isso, tá? Aí não deixa para outro juiz de julgamento. Antes não. Acontece hoje o mesmo juiz fazer isso, porque o juiz das garantias ainda não foi implantado. Isso, entende que ele é parcial, tá? Isso, justamente. Justamente, para ele não se contaminar com o que teve dentro do inquérito. Ele pegar conforme todo mundo vai pegar ali, a defesa, tal, enfim. Olha lá o que ele diz. O juiz das garantias não está impedido de agir na fase investigatória, mas essa atuação só pode ocorrer mediante prévia provocação das partes. Gente, olha só, levem para sua prova. O juiz não pode fazer mais nada de ofício, a não ser que seja coisa boa para o réu, tá? Leve para sua prova. Nada de ofício que pode lascar a vida do réu, o juiz pode fazer. Interceptação telefônica não pode ser de ofício, prisão não pode mais ser de ofício, mas nem a prisão dentro do processo, nem a prisão mais dentro do processo. Todo mundo tem que requerer agora. Até a conversão da prisão em flagrante
Em preventiva já não pode mais ser de ofício. Tem que ser requerido, tá? Olha lá. Mas isso que eu falei, Fiema, só que é coisa boa. Revogação pode de ofício? Pode. Tá? Olha aqui. Artigo 3º A do CPP. O processo penal terá estrutura acusatória. Qual que é a ideia da estrutura acusatória? Né? Imparcialidade de julgamento. Cada um no seu quadrado, cada um fazendo a sua função, né? Vedada a iniciativa de juiz na fase de investigação e substituindo a atuação probatória dos órgãos de acusação. Gente, olha só. Eu assisti logo que começou, né? Essas situações falando sobre juiz das garantias, tal, enfim. Uma aula da professora Ana Cristina. Sabe a professora Ana Cristina? Vocês conhecem? Muito boa a professora Ana Cristina. Eu fiz aquele mini curso do penal com elas, né? Que é a professora Ana Cristina e a... Baixa aí. Não entendi, Brena. Não. Aí, Ana Cristina não é qualquer outra. Aí ela levantou uma situação muito interessante. Porque a gente fala assim, que o juiz ele já não podia mais... o juiz, para vocês terem uma ideia, ele não pode produzir provas, né? Como, por exemplo, imagina a situação de que eu estou no meio da audiência de instrução e julgamento, aí o juiz começa perguntando. O juiz não pode. Isso é produção de provas. O juiz tem que esperar o MP perguntar, tem que esperar a defesa perguntar. E aí, se ele tiver dúvidas, o Código estabelece, aí que ele pode, entendeu? Em caso de dúvida, ele pode realizar a dilação probatória, enfim, tá? É assim que o Código determina. Por isso que está errado, quando você chegar numa audiência de instrução e julgamento, começar aquilo ali, o juiz começar perguntando. A pergunta é produção de prova. O juiz não pode produzir prova. Ele só em caso de dúvida, para esclarecer dúvida que ficou pendente. Só que é o seguinte, até mesmo para esclarecer dúvida, pessoal, ainda mais agora, com a estrutura acusatória sendo trazida para dentro da legislação processual penal, que antes era algo que era doutrinário, né? Era doutrinário, invenção doutrinária, a gente respeitava porque a doutrina falava que nós vivíamos um sistema acusatório, não mais inquisitório, ok? O que acontece? A professora Ana Cristina falou o seguinte, pera lá, se o juiz ficar em dúvida, o que ele tem que fazer? Em dúvida pro réu. Sim, teve a dilação probatória por parte da defesa. Teve por parte da acusação. O juiz ficou em dúvida, ele não tem que perguntar, porque ele é julgador. Entendeu? Mas está escrito no nosso código que ele pode fazer perguntas, ele pode fazer dilação probatória em caso de dúvida, para esclarecer quesitos que não ficaram durante aquilo ali. Mas essa é uma discussão que ela é interessante. Em caso de dúvida, em dúvida para o réu. Julga a favor do réu, já que ele ficou em dúvida. Se a defesa entendeu que já perguntou o que tinha que perguntar, já fez a dilação probatória, a acusação já fez a dilação probatória, o que o juiz ainda tem que se meter? Há quem entenda, e ela nesse caso entendeu, e assim também entende o professor Aurílio Lopes Júnior, que o juiz deveria se calar e julgar a favor do réu. Porque na dúvida, em dúvida para o réu. Entendeu? Porque quando ele está em dúvida, o professor Aurílio Lopes Júnior, certa vez ele falou o seguinte, faz muito tempo que eu não dou aula de processo penal, sabe? Mas a minha base é o Aurílio Lopes Júnior no processo penal, né? Eu estudo muito, apesar de eu não ser tão garantista assim, né? Mas o Aurílio, ele falou o seguinte uma vez, quando que você já viu o juiz fazer uma pergunta numa audiência que seja uma dúvida para beneficiar o réu? E aí, nesse dia que eu assisti essa aula dele, eu lembrei que eu trabalhei como assessora de um juiz criminal e realmente, toda vez que o juiz não entendia o que um falava, não entendia o que o outro falava, a dúvida sempre era patinar a dúvida para um lado que eu acho que é o réu. Entendeu? Então, assim, é algo que depois, assim, não é um momento, talvez, a não ser que caia na sua prova, né, uma prova discursiva, para falar sobre o juiz das garantias, o sistema acusatório, né?
aí você se aprofunde numa situação como essa, coloca uma situação como essa. Mas é algo a se pensar, assim, né? Essa nova sistemática aí de necessidade de um procedimento persecutório extremamente imparcial, ok? Então, vamos lá. Próxima. Sempre houve consenso. Esse sempre aqui já dá um frio na espinha, né? Te dá um frio na espinha? Falar sempre, né? Sempre houve consenso. Aí eu já falo, não existe consenso em lugar nenhum, por que vai ter aqui? Na doutrina e na jurisprudência, quanto à vedação da iniciativa acusatória do magistrado em sede de investigação preliminar. Gente, isso aí nunca teve problema realmente. Falar que era vedado ao magistrado ter uma iniciativa acusatória na fase de investigação preliminar, realmente está certo. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência falava, o juiz não pode fazer nada de ofício na fase inquisitorial. Entendeu? Tal consenso jamais existiu. Todavia, quando se fala dessa mesma atuação ex officio do magistrado no curso do processo judicial, iniciativa probatória, tal qual previsto, aliás, no inciso 2 do artigo 156. Gente, a questão está certinha. Vamos lá no artigo 156. E é a problemática que eu trouxe para vocês aqui, né? Olha aqui, ó. Foi o que na época a professora Ana Cristina levantou e o professor Aurélio Lopes Júnior sempre levantou, né? Mas agora, principalmente depois da criação, né, da figura dos juízes das garantias, mas nem tanto dos juízes das garantias, mas em razão da fixação do sistema acusatório legalmente, se você abrir, olha aqui, o artigo 156, ele diz: a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício. Olha lá. Ordenar, olha aqui, ordenar, mesmo antes de iniciar a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, a adequação e proporcionalidade da medida. Então, o juiz, né, não pode produzir provas, não pode ter iniciativa probatória, ok? Mas, de ofício, ele pode fazer isso. E olha esse inciso 2 aí do artigo 156, que é o que está em embate agora no artigo 3º-A do CPP. O juiz pode determinar no curso da instrução ou antes de proferir a sentença a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante. Aí é que está essa grande problemática. Gente, a gente não tem modificações legislativas sistematizadas. O que quer dizer isso? Ninguém pensa numa coisa e imagina que isso daqui vai trazer consequências para outras, vai irradiar consequência para outros ramos do direito. Ou dentro do mesmo código. Você falar que o nosso sistema é acusatório, você vai tolir de vez a iniciativa probatória do magistrado em prol da imparcialidade. Como que o juiz vai ser imparcial se ele pode produzir prova? Só que aí, colocamos isso dentro da lei, mas a gente manteve aqui essa situação de que o juiz, para dirimir dúvida sobre ponto relevante, vai poder determinar dilação probatória. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Então, o que acontece? Realmente, tanto a doutrina quanto a jurisprudência sempre tiveram consenso, foram tranquilas em entender que o juiz, na fase de inquérito, não pode produzir provas. Mas eu tenho possibilidades, dentro do artigo 156, inciso 2, do juiz, na fase de ação penal, produzir provas. Se for para dirimir o quê? Dúvida sobre ponto relevante. Sacou a parada de sucesso, sim ou não? Olha lá. É o que estava nessa questão aí, ó. Sempre houve consenso na doutrina e na jurisprudência quanto à relevância da iniciativa acusatória do magistrado em sede de investigação preliminar. Show. Tal consenso jamais existiu, todavia, quando se falava desta mesma atuação ex officio do magistrado no curso do processo judicial.
tal qual previsto, aliás, no artigo 156. Aí você pega uma doutrina igual a professora Aurélia Lopes Júnior e fala, ele não devia ter iniciativa probatória, não. E outra doutrina fala que sim, por isso que eu não tive consenso. Tá? Vamos lá. Próximo. A atuação do juiz das garantias na fase investigatória deve se pautar por uma postura totalmente supra-partes. Não no sentido de estar acima das partes, mas sim na ideia de que deve estar para além de seus interesses, do absoluto alheamento dos interesses do Estado na identificação de fontes de prova, agindo apenas diante de prévia provocação do Ministério Público, da polícia ou do próprio ofendido. Certo ou errado, senhores? Certinho, né? O fato de eu existir o juiz das garantias não é um juiz que vai ter iniciativa probatória no inquérito, não. Ele, principalmente, não vai poder agir de ofício. Tá? Olha aqui. Vejam o que eu falei aqui para os senhores. Anotei com todo amor e carinho. Vale ressaltar que os dispositivos abordados na presente questão, nessas últimas que nós estamos trazendo, encontram-se com a eficácia suspensa pelo STF. Por tempo indeterminado. Porém, como estão vigentes e não há nenhuma vedação no edital, pelo contrário, o edital cobra o pacote anticrime, eles podem ser objetos de prova. Tranquilo? Vamos lá. Olha essa questão aqui que pai d'égua. Próximo. Todo mundo show aí? Tranquilo até aí? Mévio, delegado de polícia do Pará, decide promover o arquivamento do inquérito. Mévio é um brincante, né? Escreva aí do lado. Mévio, você é um brincante. Escreveu, Fê? Que o Mévio é um brincante? Por que o Mévio é um brincante, pessoal? O delegado pode promover o arquivamento do inquérito? Não. Porque o inquérito policial é indisponível. Tá? Por isso que ele é um brincante. Rapaz, escreve aí que ele é um brincante, se lembrar. Decide promover o arquivamento de um inquérito policial, alegando que não existem provas suficientes acerca da materialidade e autoria do crime, não sendo possível, portanto, o oferecimento da denúncia. Com base na situação acima e de acordo com as alterações promovidas pelo pacote anticrime, podemos afirmar. Letra A. Mévio para promover o arquivamento do inquérito, para promover o arquivamento do inquérito, Mévio deverá requerer o arquivamento ao juiz. E no caso de o magistrado considerar improcedente as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou pede informação ao procurador-geral. E este oferecerá a denúncia, designando outro órgão do Ministério Público para oferecê-la. Certo ou errado, gente? Não é o delegado, né? O delegado não vai requerer nada, tá? Olha aqui. Para promover o arquivamento do inquérito, Mévio deverá comunicar à vítima investigada, encaminhar os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação. Para promover o inquérito policial arquivamento, basta Mévio comunicar ao juiz. Gente, por aqui até agora, nada, né? Olha aqui, letra D. Toda questão que falar que o delegado pode arquivar, você já risca. Tá? Mévio não possui competência para promover o arquivamento. Show! Tá? Até aqui, tranquilo. Somente o órgão do Ministério Público possui essa competência. Show! E caso ele decida exercê-la, deverá requerer o arquivamento ao juiz. E no caso de o magistrado considerar improcedente as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou pede informação ao procurador-geral, até aqui. E este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará obrigado o juiz a atender. Rapaz, essa para mim tá tudo tranquila, né? Bora ver aqui essa última.
MEV não possui competência para promover o arquivamento. Somente o órgão do MP possui. E caso ele decida exercer, ela deverá comunicar à vítima, ao investigado e à autoridade e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fim de homologação. Caraca, também tá de boa essa. Qual das duas, Fabi? Vamos voltar lá na questão? Olha aqui. Lá na questão ele diz: com base na situação acima e de acordo com as alterações do pacote anticrime. Olha só. Essa letra D está toda certa. Só que isso aqui, pessoal, está antes do pacote anticrime. Só que esse daqui é o que está valendo esse procedimento. Mas não é a questão que nós vamos marcar. Nós vamos marcar essa aqui, ó. Porque o pacote anticrime trouxe essa modificação. O Ministério Público vai arquivar, só, com o pacote anticrime, o arquivamento é só do Ministério Público, não é mais do juiz. E caso ele decida exercer, ele vai ter que comunicar muito. Vítima, investigado, a autoridade policial, vai encaminhar os autos para a instância de revisão e ela sim vai homologar. Então, vocês estão vendo que eu tenho duas alternativas, que o texto delas está correto. Mas, aí é que está. Está valendo isso aqui? Não, isso aqui está com eficácia suspensa. Mas é o gabarito da minha prova. Vocês estão entendendo como eu acho que pode vir cair na sua prova uma questão como essa? É você entender. Se ele falar modificação do pacote anticrime, mesmo que seja de eficácia suspensa, é essa questão que nós vamos marcar. Trouxe uma questão proposital como essa, justamente para vocês entenderem o que pode acontecer. Tá? Olha lá. Olha aqui como era a redação anterior. Era igual estava lá na letra D. Se o órgão do MP, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito das peças de informação ao procurador-geral. No caso aqui, o MP pede para o juiz arquivar. E ele é que arquiva. Se ele entender que não, ele manda para o PGJ. O PGJ entender aquilo que eu expliquei, tá? Só que a redação nova é essa aqui, ó. Ordenado arquivamento do inquérito policial ou de qualquer elemento informativo da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, olha só, investigado e autoridade, e encaminhará o auto à instância de revisão ministerial para fins de homologação. Lembra daquela alternativa que nós falamos que a vítima pode se insurgir contra esse arquivamento? Qual prazo? 30 dias, contado do recebimento da comunicação. Falamos em dias úteis, pessoal? Não, né? Então, cuidado, lá na tua prova ele pode falar em dias úteis, tá? Beleza? Olha lá. Olha só outra questão aqui. O inquérito policial é arquivado em virtude da existência de manifesta causa de excludente de ilicitude. Tá? Chegou lá, o juiz arquivou, porque ele estava diante de uma causa excludente de ilicitude. Vamos lá, uma legítima defesa. Não é crime. Porém, João, delegado de Polícia Civil, resolveu proceder a novas pesquisas acerca do fato tratado neste inquérito, devido a uma notícia de novas provas. Com base no enunciado acima e com fulcro no conhecimento das leis, da doutrina e na jurisprudência do STJ, João não poderá proceder a novas pesquisas acerca do fato tratado no inquérito arquivado, ou manifesta causa de exclusão da ilicitude, mesmo com a notícia de novas provas, pois este arquivamento constitui coisa julgada material. Galera, tá certinho. Olha só, quando o juiz, ele arquiva o inquérito, não, pode ser que não esteja aí, tá? Mas anota o que eu tô falando, ok? Olha só, ele arquiva porque eu tenho uma excludente de ilicitude para o STF ele diz que faz coisa julgada formal. O STJ diz que faz coisa julgada material. Ou seja, para o STF pode ter o desarquivamento,
quando eu tiver novas provas. Para o STJ, mesmo diante de novas provas, não pode ter desarquivamento. Tá vendo aí? Então, coisa julgada aqui, vou colocar coisa julgada. Uma questão, um nível um pouquinho mais, né? Mais importante de saber. Porque a gente sabe, né? Que depois de arquivado o inquérito policial, o delegado de polícia tiver notícia de novas provas, ele pode desarquivar o inquérito e continuar a investigação, tranquilo. Só que aí, o inquérito foi arquivado em razão de uma causa de excludente de ilicitude. Para o STF, tranquilo, show, o delegado pode desarquivar e dar prosseguimento. O STJ já fala, não te faz de doido, não. Faço conjugada material. Professora, mas e aí? Dá uma olhada aqui. A questão pediu com base na jurisprudência do STJ. Por isso que essa questão está correta. Beleza? Olha aqui, ó. Depois dá uma olhada, olha aqui, ó. Artigo 18. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas. Show! Olha aqui. Se de outras provas tiver notícia. Tá? Olha aqui o que eu falei para vocês, olha. É muito importante ressaltar uma importante divergência de entendimento do STF e o STJ sobre o desarquivamento do inquérito por manifesta causa de excludente de ilicitude. O STF defende a possibilidade, o STJ não defende essa possibilidade. É o que vai cair na tua prova, se for cair isso daí, tá? Não duvido que pode vir numa prova, talvez ele na prova da PM ele não fala coisa julgada formal, coisa julgada material, mas vai falar do desarquivamento, possibilidade ou não. Mas por via das dúvidas nós já estamos sabendo. Tá? Vamos falar um pouco de prisão preventiva? Olha só. O direito brasileiro permite, se não tiver aí não tem problema. O direito brasileiro permite a decretação da prisão preventiva com finalidade de antecipação de cumprimento de pena? Errado. Tanto que, jurisprudencialmente, a prisão preventiva ela é considerada mero aborrecimento. Tá? Se não tiver aí, porque o Leno pulou. Tá? Tá aí? Show. Então, prisão preventiva, pessoal, é para garantia da ordem pública, da ordem econômica, né? Instrução processual, conveniência da aplicação penal. Certo? Quando o estado de liberdade colocar em risco. Ok? Entendam isso. Não pode ser considerada para fins de antecipação de cumprimento de pena. Beleza, seu Edvaldo? Bora ver essa próxima aqui. Um indivíduo penalmente imputável apresentou-se espontaneamente à autoridade policial depois de ter cometido um crime. Nessa situação, a apresentação espontânea não impede a decretação de prisão preventiva, tá certo? Égua, Fabi? Mas o cara está se apresentando. Ah, galera, presta atenção aqui na diferença. Você comete um crime, você vai e se apresenta perante a autoridade policial. Ela está impedida de fazer a tua prisão em flagrante. Mas nada impede que ela venha... Beleza, não pode prender em flagrante, eu vou requerer para o juiz decretar a sua prisão preventiva e vou te prender preventivamente. Sacou? Então, cuidado, olha aqui. Deixou de prever a possibilidade de prisão daquele que se apresenta à autoridade policial. Aqui nessa prisão, coloca que sim, prisão em flagrante. Porém, para que seja imposta a prisão preventiva ou temporária, quando for o caso. Então, a apresentação impede o flagrante, mas não impede a decretação de temporária, de preventiva, tá? Olha aqui. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa e não tenha cometido crime contra o próprio filho ou dependente.
não se admitindo outras exceções não previstas em lei, galera, tá tudo certo até aqui, até o final, né? Porque eu tenho várias outras situações em que eu vou poder, em vez de decretar prisão preventiva, substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar. Dá uma olhada aqui, artigo 318. Olha aqui, ó. Olha aqui. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for, olha aqui, maior de 80 anos, extremamente... Ah, só para vocês terem uma ideia, pode cair na tua prova bem isso aqui, ó. Por exemplo, eu decorei assim, ó. PE 8070. Escreve aí. PE 8070. O P é de preventiva. O E é de execução. Eu posso substituir a prisão preventiva por domiciliar por pessoas acima de 80 anos. Na execução, eu posso conceder a prisão domiciliar para maiores de 70 anos. Tá? Se ele falar a preventiva, é 80, para eu conceder prisão domiciliar. Agora, se a pessoa está cumprindo pena já, eu posso conceder prisão domiciliar com 70. Porque cai isso na prova, sabe? Cai isso na prova. Eles vão mexer com a cidadezinha para vocês. Vai esquecer esse tema? Não? Vocês aí em casa vai esquecer não, né? Brenda? Não? Não sei se é do PS7 anos? Por que era do PS7 anos? Ah, gata, eu devia ter para assistir, até eu já esqueci. Escreve de novo, manda no zap. Vamos lá. Beleza? Então, olha só. Olha aqui. Proibição. Olha, não, cadê? 318, né? Pessoa extremamente debilitada por motivo de doença grave. Cuidado, costuma cobrar em prova isso também, tá? Tem que ser extremamente debilitado e a doença tem que ser grave. Pessoa que é imprescindível aos cuidados especiais de pessoa maior de 6 anos ou com deficiência. A gestante, cuidado, a gestante não precisa mais estar não precisa ser gravidez de alto risco, falando de gestante. Mulher com filho de até 12 anos de idade, incompleto. E o homem, caso ele seja o único responsável pelo filho de até 12 anos. Anota esse artigo 318 aí, engole ele, porque vai vir na tua prova, tá? Eu aposto até nele na prova da PM. Artigo 318. Leia ele, ok? E aqui o 318A, que diz que nesse caso aqui, ó, a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe, responsável por criança ou pessoa com deficiência, será substituída desde que ela não tenha, olha lá, cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa e não tenha cometido crime contra o filho ou dependente. Tá? Ela comete um crime contra o filho, para que eu vou soltar ela para ficar em casa para cuidar do outro filho? É doida? Essa é a ideia. Ok? Olha aqui essa de baixo, vem aqui, ó. A prática de contravenção penal no âmbito da violência doméstica não é motivo idôneo para justificar a prisão preventiva do réu. Não há previsão legal que autorize a prisão preventiva contra o autor de uma contravenção penal. Logo, decretar a prisão preventiva nessa hipótese apresenta ofensa ao princípio da legalidade estrita, certinho. Quem falou isso? Informativo 632 do STJ, ok? Essa aqui nós já fizemos uma parecida, né? A decisão que na audiência de custódia determina o relaxamento da prisão sob o argumento de que a conduta praticada é atípica, faz coisa julgada material, fazer coisa julgada material, eu não vou poder mais mexer nessa decisão. Pode acontecer o que quiser e você não consegue, né? Assim, não poderá o juiz receber denúncia posterior contra o indivíduo, errado, né? Não faz coisa julgada material. Por se tratar de mero... Olha aqui, ó, explicação. Por se tratar de mero
Juízo de garantia deveria ter se limitado à regularidade da prisão e nada mais. Portanto, absolutamente incompatível com o mérito da causa. Olha, a decretação da prisão temporária só pode ser considerada legítima caso constitui a medida comprovadamente adequada e necessária ao acautelamento da fase processual, não servindo para tanto a suposição de que o suspeito virá a cometer a atividade investigativa. Tá certo, tá? Eu só posso prender alguém temporariamente não se eu supor que ele vai cometer o crime, mas se for extremamente necessário e adequada para cautelar a fase processual. A prisão temporária, pessoal, é a prisão da investigação. Segundo estabelece os crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima. Vamos lá. Entendi. Somente crimes dolosos punidos com pena de privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, o Código de Processo Penal será admitida a decretação de prisão preventiva. Tá certo, ficou bagunçado porque eu escrevi tudo errado aí. Mas dá uma olhada aqui no artigo 312 e no artigo 313, o que ele fala. Gente, isso aqui foi modificação do pacote anticrime. Então, a gente tem que lembrar, ok? Que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal para assegurar a aplicação da lei penal. Quando houver prova da existência do crime, dissolução de autoria. Acabava aí. Aí o pacote anticrime vem e fala. E ainda, o juiz vai ter que demonstrar o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Então, grifa isso aí. Aí eu tenho aqui no artigo 313 as hipóteses que eu vou poder decretar a prisão preventiva. Primeiro tem que ser crime doloso, ou seja, você já anota, crime culposo não cabe preventiva. Esse crime doloso tem que ter a pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Presta atenção, não é mínima, é máxima. Não é igual ou superior, é superior. Tu entendeu, Fema? É superior. Na tua prova, vai dizer que essa pena privativa de liberdade máxima é igual ou superior. Ele vai colocar uma alternativa igual ou superior, e na de baixo ele vai colocar superior a 4 anos. Aí tu vai ficar, ai meu Deus, a UCP foi muito sacana. Né, seu Edivaldo? É muito sacanagem. Sacanagem é tu que não prestou atenção no que eu falei. Entendeu? Não é a UCP. A UCP está no papel dela. E você está no seu papel de... É igual e superior, Paula? É só o quê? Superior. Máxima, superior. A pena máxima, vamos lá, 1 a 4. Crime de 1 a 4 anos, posso preventiva? Não. Porque não é igual ao superior, agora 1 a 5. 5 dias. Já pode. Entendeu? Ok? Vamos lá. Habeas corpus, galera, certeza. Uma questão de habeas corpus vem na tua prova. Uma questão de habeas corpus vem na tua prova. Olha aqui. Lúcio é investigado pela prática de latrocínio. Durante a investigação, apurou-se a participação de Carlos no crime, tendo sido decretada de ofício a prisão temporária. Carlos poderá impetrar habeas corpus em seu próprio benefício, ainda que não seja advogado, certo? Presta atenção. Às vezes, se não tiver, anota pelo menos isso aqui, ó. Se não tiver aí no teu exercício, anota, tá aí, Fêmea, tá? Primeiro, habeas corpus, tá? Direito constitucional, remédio constitucional. Direito penal, ação autônoma de impugnação, tá? Que visa combater a ilegalidade da privação da sua liberdade. Então, por exemplo, a Brenda traficando droga. O juiz determinou a prisão preventiva da Brenda. A Brenda quer ficar em casa. Ela vai entrar com habeas corpus ou com revogação da preventiva? Revogação de preventiva. Porque a prisão dela é ilegal. Ela só vai demonstrar para o juiz que não existe mais os requisitos para ela ficar presa. Ela vai demonstrar que ela tem casa, que ela tem trabalho? Não. Isso daí são meras circunstâncias favoráveis. E meras circunstâncias favoráveis não possibilitam a revogação da preventiva. O que ela vai ter que provar é que ela não está colocando em risco a garantia da ordem pública, da ordem econômica, da instrução,
da aplicação da lei penal. Aí, ela fala, ó, ela não vai colocar em risco ainda. E, além do mais, ela tem circunstâncias favoráveis. Então, não me venha falar, professora, tem que soltar ele porque ele tem casa, carro, ele tem trabalho. Não seja maluco. Entendeu? Só que aí, no caso aqui do Carlos, eu posso ter decretação de prisão temporária de ofício pelo juiz, Brenda? Sim ou não? Não. Não posso. Se o juiz decretou de ofício, é porque essa prisão é o quê? Ilegal. Se a prisão é ilegal, habeas corpus. Entendeu? Habeas corpus. Tá? Olha aqui. Poderá ser intentado habeas corpus por qualquer pessoa, até mesmo pelo paciente, não exigindo que ele seja advogado. Pode ser intentado pelo Ministério Público e pode até o juiz de ofício. Professora, quem tem competência para julgamento do habeas corpus? Essa questão vai cair na tua prova. Olha só. Se a autoridade coatora for uma autoridade administrativa, a competência é do juiz. Se a autoridade coautora for uma autoridade judiciária, a competência é do tribunal. Vamos lá. Imagina que o delegado de polícia, seu Edvaldo, pega o senhor, prende o senhor e deixa o senhor lá trancado. O senhor não tem mandado, o senhor não tem nada. O senhor vai entrar com um habeas corpus aonde? Impetrar o habeas corpus aonde? Para o juiz de primeiro grau ou para o tribunal? O delegado é autoridade administrativa. Vai para o juiz de primeiro grau. Agora, se o juiz decreta uma prisão temporária de ofício, a autoridade coautora é uma autoridade judiciária. Para onde que vai, então? Para o tribunal. Caraca, isso aqui é uma questão top de vir na tua prova. Tá? Copiaram, sim ou não? Vamos lá. Um cidadão foi indiciado por supostamente ter praticado crime contra a administração pública. O próprio indiciado, que não possui formação universitária, impetrou habeas corpus por meio de carta manuscrita. Nessa situação incabível, habeas corpus errado. Gente, leve para sua cabeça. Você pode impetrar um habeas corpus até com papel higiênico. Na faculdade, já falaram isso para você, né? Já? Quem? Ai, gente, a mamãe não é nada urgente. Foi aquela hora que o Leno já veio aqui, eu já respondi. Tá? Olha lá. Não se admite a impetração de habeas corpus para atacar a sentença cuja condenação se limite à pena de natureza pecuniária. Óbvio. Óbvio. Sabe por quê, firma? Porque qual que é a liberdade minha que está sendo aí tolhida? Nenhuma. Habeas corpus é para liberdade, tá, pessoal? Olha aqui. Súmula 693 do STF. Não cabe habeas corpus contra a decisão condenatória à pena de multa ou relativa a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única combinada. Não tá certo. Membro do Ministério Público não tem legitimidade ativa para impetrar habeas corpus, mesmo que conste alguma das hipóteses de ilegalidade. Pessoal, olha aqui. Artigo 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa em seu favor ou de outra, bem como pelo Ministério Público. Está errado. MP pode sim. Olha aqui. No que concerne ao regramento legal do habeas corpus previsto no Código de Processo Penal, é correto afirmar. Olha aqui. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência, coação ilegal na sua liberdade, ir e vir, certo? Inclusive no caso de punição disciplinar, note. Recebida a petição, o juiz, se julgar necessário, estiver preso o paciente, mandará que este lhe seja imediatamente apresentado em dia e hora que designar. É o nosso gabarito, tá? Artigo 656 do CPP. Recebida a petição de HC, o juiz, se ele entender necessário, o cara estiver preso, manda trazer para mim. Ok? Olha lá. Dá uma olhada aqui, pessoal. Caberá impetração de habeas corpus de cunho preventivo. Olha lá. Se é preventivo, eu já estou presa? Não. Olha aqui. Com fim de reexame de prova,
Contra ação penal em curso, contra ameaça de constrangimento à liberdade de ir e vir que se constitui da forma concreta e iminente. Letra C. Tá? Olha aqui, pessoal. Para finalizar esses últimos slides, certeza de uma questão de competência. Como competência letra fria de lei, não trouxe exercício, trouxe os próprios artigos para a gente olhar. Olha aqui. Competência, vou até anotar aqui. Competência. Fabiana. Oi. Queria só fazer uma observação, o pessoal que vai fazer a prova da PM agora, domingo, em relação ao habeas corpus, que eu acredito que possa ser importante nesse momento, você me permite? Fala. A questão lá prevista, se vocês puderem pegar rapidinho, lá na Constituição, o artigo 142, parágrafo 3º, rapidinho, 142, que ele fala que não cabe habeas corpus para punição de caráter disciplinar. Só que eu queria chamar a atenção para vocês desse dispositivo, que é muito relevante para a sua prova, o seguinte, o mito 142, parágrafo 2º, ele vai dizer que não se imporá habeas corpus, né, para discutir a questão da prisão de transgressão disciplinar, né? Só que nós temos uma decisão do STF que ele admite que a gente questione os pressupostos de legalidade da transgressão. O que eu não posso discutir por via do habeas corpus aí, no 142, parágrafo 2º, é o mérito. Então, eu queria que vocês guardassem isso, pessoal que vai fazer PM. 142, parágrafo 2º. Eu não ataco o mérito da transgressão por via do habeas corpus. Porém, o STF, ele admite que a gente questione os pressupostos da legalidade da transgressão. Tipo assim, Era não isso. vai dizer o porquê dele estar preso, o porquê de se aplicar o mérito, o que levou à prisão dele. Mas você vai poder atacar aquilo que a lei, os pressupostos legais da aplicação daquilo ali, entendeu? Boa, muito bem. Fica isso para a tua prova. Por que habeas corpus, gente? Por que eu escolhi esse tema de habeas corpus? Porque o habeas corpus é certeiro. Toda prova de polícia cai uma questão de habeas corpus. Caiu na prova de PFEM, caiu na prova de oficial. Quem vai fazer PM domingo pode ser. Professora, o que eu estudo? Dá uma lida geral nos artigos que falam de habeas corpus no CPP. Porque ele também traz letra fria da lei. Tranquilo. Olha lá, competência, pessoal. Determinar a competência, o lugar da infração, o domicílio do réu, a natureza da infração, a distribuição, conexão, continência, prevenção e prerrogativa de função. Vamos lá, vamos só trabalhar aqui pontos importantes com relação a isso. Competência pelo lugar da infração. Olha só. Primeira coisa, regra que vai determinar a competência. O quê? Quem é o juiz que vai julgar? Quem é que vai ter competência para aquilo? É o juiz do lugar da infração, tá? Em que se consumar a infração. No caso do crime ser crime tentado, pelo lugar em que foi praticado o último ato de execução. Grifem aí. Ok? Agora, olha só. Outra situação que pode vir na sua prova. Imagine que foi iniciada a execução no território nacional. A infração se consumou fora do território nacional. Quem vai ser competente nesse caso? Olha aqui. Vai ser determinada pelo lugar em que tiver sido praticado no Brasil o último ato de execução. Grifa isso. Olha mais. Se esse último ato de execução for praticado fora do território nacional, quem vai ser competente, pessoal? Olha aqui. O juiz do lugar, olha aqui, em que, embora parcialmente, tenha produzido ou deveria produzir o seu resultado. Agora, uma dica boa. Não quero entender nem o que é. Falou em lugar incerto, você lembra de prevenção. Entendeu, Brenda? Falou em lugar incerto, lembra da palavra prevenção. Olha aqui. Quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter sido infração consumada ou tentada na divisa de duas, competência vai ser pela prevenção. É o juiz que primeiro falou no processo. Quando eu tenho também
é conflito de competência positiva, ou seja, eu sou competente, eu também. O primeiro que falou é o juiz prevento, tá? Então, nesse caso, eu não sei onde aconteceu, aí o juiz que primeiro falar, tá? Olha aqui, ó, uma modificação boa de 2021 que pode vir na sua prova. Crime de estelionato, quando praticado mediante depósito, mediante emissão de cheque sem provisão e de fundos em prol do sacado com pagamento frustrado ou mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima, em caso de pluralidade de vítimas, pela prevenção. Te falar uma coisa? Não vai cair isso na sua prova, porque isso mudou semana passada. Entendeu? Eu, antigamente, sempre falava, o domicílio da vítima nunca é critério para determinação de competência, é o do réu. Só que agora, nós temos uma modificação legislativa, para que não vai cair na tua prova. Tá? Porque na nossa prova vai modificação legislativa até o dia da prova, até o dia do edital. Outra coisa, falou em infração continuada ou permanente, também vai definir pela prevenção. Olha aqui, já que está acabando o nosso tempo. Quando que a competência vai poder ser delimitada pelo domicílio do réu, gente? Olha só. Se não for conhecido o lugar da infração, não sei onde aconteceu o crime, vai ser o juiz competente no lugar do domicílio do réu. Agora, se o réu tiver mais de uma residência, vai ser pela prevenção. Se o réu não tiver residência certa, ou foi ignorado seu paradeiro, o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato. Agora, se eu estiver diante de uma exclusiva ação privada, não estou falando de ação penal pública, exclusiva ação privada, o querelante vai poder escolher ou domicílio preferido fora do domicílio de residência do réu, mesmo que ele conheça o lugar da infração. Então, olha só, na ação penal pública, se não só vai poder ser escolhido o domicílio do réu, se eu não conhecer o local da infração. Na ação penal privada, vai poder ser escolhido o domicílio do réu, mesmo que eu saiba o local da infração, beleza? Olha lá. Competência pela natureza da infração, pessoal. Olha aqui. Gente, a competência pela natureza da infração vai ser regulada pela Lei de Organização Judiciária, menos o Tribunal do Júri. Porque quem determina a competência do Tribunal do Júri? A Constituição Federal. Entendeu? Aí, olha aqui. Primeiro, compete privativamente ao Tribunal do Júri crimes dolosos contra a vida. Lembrem-se que a instigação, auxílio, induzimento à automutilação não é competência do júri. Se for ao suicídio, sim, tá? Isso pode vir na tua prova. Se iniciado o processo perante um juiz, houver desclassificação, ou seja, está lá no juízo, na vara do Tribunal do Júri. O juiz vira e fala, não é crime doloso contra a vida, é lesão corporal seguida de morte. Desclassificou. O que ele vai pegar? Vai pegar esse processo e vai remeter, para o juízo competente. A não ser que isso esteja rolando lá, por exemplo, lá no tribunal. No caso do prefeito. O prefeito, ele tem foro por prerrogativa de função no tribunal. Mesmo se for crime doloso contra a vida, mesmo se for crime doloso contra a vida. Aí chega lá, né? Numa instância superior. Eu vou mandar para outra? Não vou, ele já tem prerrogativa de função. Olha aqui. Se o juiz da pronúncia desclassificar a infração, o juiz da pronúncia está relacionado ao Tribunal do Júri, tá? E lá, durante o Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença fala, não é crime doloso contra a vida, é lesão corporal. O juiz de lá, do Tribunal do Júri, ele mesmo vai aplicar a pena, tá? Só vai modificar se antes da pronúncia ele entender pela desclassificação. Artigo 74, muito importante. Competência por distribuição. A competência por distribuição é quando eu tenho várias varas com a mesma competência. Você chega aqui em Santarém, você tem 5 varas criminal. A competência, a distribuição é tipo um sorteio. Entendeu? O que ele vai fazer? Vai botar lá na máquina, deixa eu ver qual vara que vai. Primeira vara. Pronto. Isso é a distribuição. Então, olha.
A precedência da distribuição fixará a competência quando na mesma circunscrição houver mais de juízo competente. Conexão ou continência, pessoal, é reunião de processos. O que é importante aqui, ó? Saber que a competência será determinada pela conexão se ocorrer 2 ou mais infrações, houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diversos tempo, lugar, enfim. Se no mesmo caso houverem sido praticadas para facilitar ou ocultar umas outras, quando a prova da infração ou de qualquer circunstância elementar influir na prova de outra infração. E a continência? A continência está relacionada não à quantidade de crimes, pessoal, mas à quantidade de pessoas, tá? Na conexão é a quantidade de crimes, e aqui quantidade de pessoas. 2 ou mais pessoas foram acusadas pela mesma infração. Isso que importa para a minha prova? Não. O que importa para a minha prova vai ser o seguinte, esse artigo 78 aqui. Imagina que eu tenho um crime que é de competência do tribunal do júri e outro crime da justiça comum. São conexos. O tribunal do júri ele tem um imã muito forte. Então, cometeu um crime, vamos lá. Um homicídio, e junto com esse homicídio eu tive um estupro. O estupro é da justiça comum. O homicídio, tribunal do júri. Crime conexo? Sim, crime conexo. Eu vou unir os dois para facilitar o julgamento, estão entendendo? Só que aí eu vou mandar para onde? Para o tribunal do júri ou para a justiça comum, lembra? O imã do tribunal do júri é muito forte. Então, olha aqui. Concurso de jurisdição do tribunal do júri e justiça comum, prevalece o tribunal do júri. Todo mundo vai lá ser julgado pelo tribunal do júri. Se eu tiver jurisdição da mesma categoria, então, justiça comum com justiça comum, preponderar a justiça do lugar de infração que for combinada a pena mais grave. Conexão, vamos lá, de uma comarca de Itaituba com a comarca de Santarém. Lá em Itaituba aconteceu o homicídio, aqui aconteceu o furto, são crimes conexos, justiça da mesma categoria. Lá em Itaituba, foi onde aconteceu o crime mais grave. Então, pega os dois processos e joga para Itaituba, tá? Vai prevalecer onde tiver maior número de infração, se as penas forem iguais. Agora, olha aqui. Prevenção é danada de cair em prova. Vai se firmar pela prevenção quando eu tiver jurisdição de categorias diversas, vai predominar da maior graduação. Concurso de jurisdição comum e especial, vai prevalecer a especial. Lembra lá da história da justiça eleitoral? Puxa tudo para a justiça eleitoral. Entendeu? Agora, olha aqui. Conexão e continência é unidade de processo, exceto. Vamos lá, que eu falei, a justiça militar não gosta de ninguém. Juízo de menores não gosta de ninguém. Lembra lá? Separa o processo. Ok? Se acontecer de sobreviver o caso do artigo 152, o que é o caso do artigo 152? Incidente de sanidade mental. Um deles fica doido. Separa o processo. Tá? Se um deles for julgado à revelia, eu cito um, tá lá, os dois processos juntos. Eu consigo citar um, mas o outro sumiu. Vou ter que separar. Também, obrigatório. É a revelia, tá? Aqui eu vou dizer uma situação, naquelas situações ali é obrigatório. Mas aqui é a situação facultativa de separação de processos. Eu já dei um exemplo, lá em Itaituba tem um processo, pessoal, que tinha uns 30 réus no processo. Por quê? Aqui em Santarém teve uma situação de venda de diploma de ensino médio. As pessoas vieram para cá, compraram o ensino médio e foram fazer essa faculdade em Itaituba. Aí, juntou todo mundo no processo, pô. Crimes conexos, 2 ou mais pessoas. A continência aí juntou todo mundo. Só que aí, você imagina, Brenda, eu acho, para citar um, não acho o outro, não acho outro. Suspende para todo mundo, o processo não anda. O que o juiz fez? Não, pô, tem gente demais nesse processo. Eu vou separar. E separou mais ou menos de 5 em 5. Eu me lembro que eu manuseei esse processo. Trabalhei lá, foi nessa época. Então, olha aqui. Será facultada a separação de processo quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou lugar diferente, ou por um excessivo número de acusados, ou para não prolongar a prisão provisória de algum deles. Ok? E por fim aqui, por prevenção. O que é a prevenção? Olha aqui. Verificar se há competência por prevenção toda vez que concorrendo
2 ou mais juízes igualmente competentes, os dois são competentes, tá? Ou com jurisdição cumulativa, um deles estiver antecedido aos outros na prática de um ato. O juiz foi o primeiro a falar no processo naquele lá. Poxa, mas eu também sou competente, mas eu falei primeiro. Entendeu? Prevenção e danado. Dá uma olhada aqui. Só uma questãozinha rápida. O Código de Processo Penal dispõe que a competência será de regra determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. De acordo com o referido diploma, vamos lá, fala rápido para mim. Quando incerto o limite territorial, falei a palavra incerto, eu lembro de quê? Prevenção. Falei incerto, eu lembro de prevenção. Ok? Olha aqui, ó. A última, agora a última mesmo. Douglas, estudante de Direito da Universidade X, estava preocupado com a prova de Direito Processual Penal que iria enfrentar. Durante os estudos, surgiu uma dúvida sobre a competência. Quando não for conhecido o lugar da infração. Quando não for conhecido o lugar da infração. Para sanar a sua dúvida, entrou em contato com as colegas de classe, Camila e Ana Carolina, que prontamente lhe disseram informações encontradas. Camila disse que, não sendo conhecido o lugar da infração, a competência será pelo domicílio do réu. Ah, descarregou meu celular, meu tablet. Vamos lá. Nesse caso, pessoal, quem vai ter razão é a Camila, porque a Camila disse que se não for conhecido o domicílio não for conhecido o local da infração, será de competência do domicílio do réu. Pessoal, preparem essa miscelânea de questões de processo penal, onde a gente passou por muitos temas de processo penal, mas é importante que vocês deem uma olhada no código, pegue lá o conteúdo programático seu e pegue lá os artigos do código que cai e faça a leitura, porque a tua prova, principalmente na PM, vai ser extremamente letra de lei. Gente, foi um prazer inenarrável estar com vocês essa noite. Beijos, fiquem com Deus. Pessoal, não se esqueçam que às 23 horas estaremos no Corujão, tá? Todos convidados. Até mais. Beijo.